Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. A saúde está toda na sua cabeça. Ansiedade, futuro em excesso. Depressão, passado em excesso. Stress, presente em excesso. Traumas psíquicos. Escravizado pelas dependências. Sentimento de culpa. Um monstro dentro de nós. Sou eu o culpado? Haverá alguma esperança? Olá, amigos internautas que nos acompanharam durante todo esse ano. Hoje, a ANN traz um resumo do que foi notícia da Igreja Adventista do Sétimo Dia em nível mundial em 2017. O longa-metragem Até o Último Homem, que conta a história do pacifista adventista Desmond Doss, ganhou 2 Oscars, nas categorias Melhor Edição e Melhor Mixagem de Som. A sede das Nações Unidas em Nova York foi palco do 3º simpósio anual sobre o papel da religião e de grupos religiosos em assuntos internacionais. O evento foi copatrocinado pela ONU e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Encontros similares foram realizados em Washington, D.C. e Fort Lauderdale. Enquanto na capital americana aconteceu o 15º Jantar de Liberdade Religiosa, a Flórida recebeu o 8º Congresso Mundial de Liberdade Religiosa. Durante o congresso, especialistas trataram da coexistência pacífica em um mundo onde 3 em cada 4 habitantes enfrentam problemas nesta área. Seguindo no tema, foi inaugurado na Universidade Adventista da França, no campus de Collonges-sous-Salève, um centro de liberdade religiosa e relações públicas. No Japão, um time de profissionais de mídia de 6 países produziu conteúdo para 130 vídeos, num projeto que busca captar novos estudantes da Bíblia. Em maio de 2018, o Japão vai receber mais de 100 séries simultâneas de evangelismo. Na Samoa Americana, no Pacífico Sul, a Hope Channel, rede oficial de televisão da Igreja Adventista, inaugurou um novo canal. Em Taipei, no estado chinês de Taiwan, onde o canal Adventista já opera, foi inaugurado um novo estúdio da Hope Channel China. Na Austrália, a atração At the Table, a mesa, agora é transmitida em sinal aberta pelo canal 10. E visando o bem-estar dos habitantes da Noruega, a Igreja Adventista promoveu a criação de uma associação oficial de saúde. Em El Salvador, um programa adventista de alfabetização para adultos comemorou 10 anos. Através do plano, cerca de 2.500 pessoas aprendem a ler e escrever anualmente. O Programa Mundial de Distribuição Gratuita de Livros da Igreja Adventista completou 10 anos. Desde 2007, foram doados 400 milhões de exemplares em mais de 50 idiomas.
Distribuído em massa em 2008, o livro Caminho a Cristo, de Ellen White, completou 125 anos em 2017. A obra, que mostra como encontrar a paz através do amor de Deus e do conhecimento de Jesus, já foi traduzida para mais de 165 idiomas e dialetos. E no dia 18 de março, durante 24 horas, milhares de jovens de várias partes do globo foram às mãos e os pés de Cristo. A edição 2017 do Dia Mundial do Jovem Adventista teve foco na doação de sangue. O principal esforço evangelístico da Igreja Adventista em 2017, realizado na Romênia e em países da região, proporcionou a milhares a alegria de uma nova vida em Cristo. E no mês de abril foi realizado na sede da Igreja Adventista em Silver Spring, nos Estados Unidos, o Encontro da Primavera. Entre os temas debatidos pelos líderes mundiais da denominação, destaque para o transgenerismo. Após consultar médicos, psiquiatras, teólogos e psicólogos, a Igreja emitiu um documento que afirma: Deus criou o ser humano como duas pessoas que são respectivamente identificadas como homem e mulher em termos de gênero. A Bíblia associa inseparavelmente o gênero ao sexo biológico, como está em Gênesis 1:27 e 2:22 a 24. Em 2017, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ganhou uma nova identidade visual. Preparado pelo Departamento de Comunicação Mundial da Igreja, a nova identidade traz uma fonte exclusiva, a Advent Sans, adaptável para materiais produzidos em praticamente todas as línguas. Outra novidade é o grid da criação, uma referência ao cronograma profético e à semana da criação. O grid é uma estrutura de layout de 7 colunas para ser usada na maioria dos projetos de design, comunicando a convicção adventista de que cada sábado é uma celebração da esperança na renovação de todas as coisas. Neste ano, a ANN visitou 2 países da África, Tanzânia e Cabo Verde, enquanto que Mwanza, na Tanzânia, recebeu o GAIN, principal fórum de internet e tecnologia da Igreja Adventista. A cidade de Praia, capital do Cabo Verde, abraçou o reencontro imperdível. Em sua edição número 50, e inaugurando a segunda fase do evangelismo na Ilha de Santiago, a atração teve a participação de Williams Costa Júnior, Sonete, Laura Morena e Daniel Lidick. E um programa evangelístico realizado na Tanzânia e em Uganda resultou em 117 mil batismos. As comunidades aceitaram a Jesus através de clínicas médicas gratuitas e outras formas de assistência prática. E no mês de outubro, para celebrar o Dia da Criação, a Igreja Adventista preparou o vídeo The Hole, o Buraco. Com 5 minutos de duração, o curta resume o plano da salvação usando uma ilustração da natureza. Ainda em outubro, o concílio anual Alcance o Mundo, Fidelidade à Sua Palavra, reuniu 450 líderes mundiais adventistas na sede da denominação, nos Estados Unidos. Durante a reunião, representantes de mais de 20 milhões e 300 mil fiéis encararam desafios nas áreas de evangelismo, crescimento, abandono de fiéis, finanças e unidade. E a ANN fez uma homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante, o movimento que teve Martinho Lutero como seu maior expoente e a Bíblia como influenciadora e transformadora, tem a paz e a liberdade como herança perpétua. A última notícia vem do Oriente Médio. A agência humanitária adventista ADRA e a Adventist Help se uniram para criar uma clínica médica no campo de refugiados Hassan Shan U2, no Iraque. A clínica está preparada para servir mais de 100 mil refugiados de 5 campos diferentes. Bem, estas foram algumas das informações mais importantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao longo deste ano. Nós, da ANN, desejamos a todos vocês um feliz e próspero 2018, repleto de boas notícias de fé, amor e esperança. Que a paz e o amor de Cristo estejam com todos vocês. Um forte abraço.
É bom nós iniciarmos um culto de adoração com um hino tão inspirador como este. E damos graças a Deus, a estes jovens, pela música que nos trouxeram e na maneira como nos elevaram diante do Senhor. Esta manhã já me disseram que eu estou a faltar muito à igreja. E é verdade. E esta manhã também foi por pouco. Esta semana tivemos uma triste notícia de que um irmão da Baixa da Banheira não tem estado muito bem e está hospitalizado. O irmão Joaquim. E com o pastor Jorge Machado nós combinamos, o pastor Jorge Machado esteve com o nosso irmão ontem no hospital, da parte da tarde, e em princípio era para sair, para ter alta nesse dia. Mas depois, à noite, a Laura e eu fomos lá e efetivamente o irmão não saiu, ficou internado, porque sabiam que tinha uma infecção, mas não sabiam ainda exatamente o que se passava. Mas tudo nos mostra que existe ali um problema com alguma gravidade. E por isso mesmo eu gostaria de, antes de iniciar a mensagem desta manhã, podermos orar pelo nosso irmão Joaquim. Está bem? Mesmo sentados em reverência, iremos orar ao Senhor. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque na Tua grande misericórdia, Tu estás atento aos Teus filhos. É verdade que Jesus Cristo, quando esteve nesta terra, dizia que no mundo tereis aflições. Ajuda-nos a entender que essas aflições não vêm de Ti. Ajuda-nos a ter a absoluta certeza de que, apesar delas, Tu estás ao nosso lado. E por isso te suplico que Tu vás estar ao lado do irmão Joaquim e que Tu lhe dês a força, Senhor, para ele ultrapassar esta situação. Abençoa a sua esposa, a irmã Maria, e permita que ela também possa sentir a Tua presença em todo este processo. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se estiveram atentos, eu acredito que sim, mas acredito que já nem se lembrarão da última oração que foi feita aqui na Escola Sabatina pela Beta. Eu estive atento e de algumas coisas eu me lembro nessa oração. Mas a determinado momento a Beta pedia para... E sentia-se que aquilo vinha de um coração. Sentia-se que era um desejo realmente sincero. Ajuda-nos a procurar-te mais neste próximo ano. Eu hoje gostaria de ir um pouco ao encontro daquela oração. Acredito que aquela oração que foi pronunciada aqui, de uma maneira sincera, sentida, é a oração de muitos de nós, se não da totalidade, daqueles que estão aqui e daqueles que nos estão a escutar também em suas casas, através da internet. Que o Senhor possa abençoar-vos também nesta adoração que estão a fazer também. Eu vou pedir ao Dírio que me possa pôr o PowerPoint. Não foi nada combinado, mas o título justamente desse PowerPoint A Minha Procura. Vamos só aguardar um pouco.
Ok? Parece que já vamos ter. Ok. À minha procura. A utilização deste género de sinal, de pontuação, mostra que alguma ideia, algum pensamento ficou por dizer. Quer dizer que existe uma omissão voluntária que estava na mente da pessoa que escreveu ou da pessoa que quer falar, dizendo que existe alguma coisa atrás daquilo. Aqui eu acredito que não é difícil adivinharmos o que está atrás ou o que eu queria dizer antes. À minha procura. Alguém quer arriscar? Hã? Alguém quer arriscar? Não tenham medo, é simples. Deus anda à minha procura. É isso mesmo. Deus anda à minha procura. E vou dizer-vos, meus queridos irmãos, que quando preparei este sermão, o preparei com o sentido de poder ajudar a igreja. Mas eu tenho que reconhecer que eu é que fui ajudado. E senti que Deus também anda à minha procura. Alguém me perguntava aqui há algum tempo atrás, ainda baseado nas lições da escola sabatina destes 2 trimestres que foram extraordinárias, alguém dizia: Deus perdoa tudo? Mas perdoa mesmo tudo? E eu dizia: sim, perdoa tudo, desde que haja absoluta honestidade da nossa parte. Desde que haja um reconhecimento do nosso erro, não tenha dúvidas que Deus perdoa tudo. E essa pessoa continuava a perguntar, ainda que fosse um caso há muito tempo, e que há muito tempo, quando isso aconteceu, não tenha havido um arrependimento naquela altura? E eu disse, ainda assim. E dei alguns exemplos bíblicos. Que no momento em que a pessoa errou, não houve arrependimento genuíno, mas depois houve um grande arrependimento e Deus perdoou tudo. E eu entendia que naquela pessoa havia alguma preocupação. E essa pessoa continuou a perguntar, ainda que tivesse sido um aborto? E eu disse, ainda que tivesse sido um aborto, se há arrependimento sincero, Deus perdoa tudo. Mas acredito que, seja neste caso, seja noutros casos, muitos de nós andamos a viver sem a certeza de que Deus anda à nossa procura. Gostaria de ler um texto convosco de Gênesis 3, 1 a 10. Vou apresentar-vos 2 exemplos bíblicos de como Deus anda à nossa procura. O primeiro é este, Gênesis 3, 1 a 10. Eu gostaria que todos procurassem nas suas Bíblias este texto, ainda que os jovens ou alguém não tenha a sua Bíblia, mas tenha no telemóvel, procurem no telemóvel este texto. E os textos que nós iremos mostrar, só vos peço uma grande honestidade, é que depois não fiquem a olhar para o telemóvel a tentar descobrir mais alguma coisa. Está bem? É um acordo que fazemos, está bom? Usar o telemóvel neste momento, mas só para ler a palavra do Senhor. Gênesis 3, 1 a 10. Eu vou ler o que é que diz este texto. E para aqueles que por acaso não trouxeram Bíblia, eu tenho o texto. Mas para aqueles que têm a sua Bíblia, sigam na vossa própria Bíblia. Diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Reparem na maneira como Satanás entrou em contacto com Eva. Ele não entrou a dizer, Deus disse que era para não comerem da árvore que está no meio do jardim. Porque se fosse isso, Eva apenas diria, sim, foi isso que Deus disse. Mas ele não. Faz a pergunta para provocar o diálogo, para ele depois chegar ao fim que queria. E a pergunta dele disse, Deus disse que não deveriam comer de nenhuma árvore do jardim. E ela disse, não foi isso, não foi isso. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E continua ainda, e viu que aquela mulher, que aquela árvore, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, é agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Reparem em 3 particularidades deste versículo. A primeira é esta, era boa para se comer. A segunda, agradável aos olhos. A terceira, a árvore desejável para dar entendimento. Perante este quadro, quem é que não queria comer daquele fruto? Portanto, foi absolutamente natural Eva tomar daquele fruto. Ela com certeza, eu não sei, não estou no pensamento dela, mas ela nem pensou que iria desonrar a Deus. Eu acredito que não. Mas ela viu que tinha tantas características extraordinárias que Eva tirou aquilo. Vamos continuar a ler o texto. Diz que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, solução humana. Mas logo a seguir diz, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E reparem, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Meus queridos irmãos, existem 3 pontos a destacar aqui neste texto. O primeiro deles é este. Esconderam-se Adão e Eva da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Este é o primeiro ponto. Esconderam-se da presença do Senhor. O segundo é este. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Adão à procura. Eu dou muitas graças a Deus por nós também querermos procurar Deus. Mas antes de nós o querermos procurar, já Ele anda à nossa procura. O terceiro ponto diz, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Assim, meus irmãos, estes são os 3 pontos essenciais neste episódio, na mensagem que eu quero transmitir esta manhã. Há 3 perguntas importantes para a reflexão. Primeira pergunta, por que é que Adão e Eva se esconderam? Vamos interagir. Por que é que Adão e Eva se esconderam? Porque estavam nus. O que é que isso quer dizer? Eles tinham consciência de quê?
Tinham consciência do seu pecado, tinham consciência de que tinham errado. E o que é que isso gerou neles? Culpa. Um sentimento de culpa. Foi o que gerou neles. É isso mesmo. Mas, meus queridos irmãos, esta foi a realidade. Mas existe uma pergunta muito mais importante do que esta. E essa pergunta é esta: estarei eu a esconder-me de Deus? Estarás tu a esconder-te de Deus, meu irmão, minha irmã, jovem? Estaremos nós a esconder-nos de Deus? Talvez perguntar ainda qual tem sido a minha atitude quando, à semelhança de Adão, cometemos erros. Será que nos escondemos de Deus? Esta é a grande questão esta manhã. Mas talvez uma questão ainda que vem complementar esta é a outra que diz: como é que eu posso saber se estou a esconder-me de Deus ou não? Como é que eu posso saber isso? Tenho consciência de que não vou analisar todos os casos, mas gostaria de vos apresentar alguns esta manhã. De vos apresentar algumas maneiras em que nós podemos descobrir se nos andamos a esconder de Deus. Primeiro, os sinais do meu esconderijo. Quando intencionalmente começo a evitar a oração. É estranho isto? Nunca aconteceu conosco? Acontece algumas vezes, não é? Quando eu olho para a minha própria vida, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que isto já aconteceu na minha vida. Estou eu a evitar a oração? A evitar o encontro com Deus? Começo a evitar o estudo da Bíblia. E se nós quisermos também, a deixar a escola sabatina de lado. Não estudar a lição da escola sabatina, porque alguma coisa não está bem na nossa vida. Começo a sentir o desejo de não vir à igreja, talvez de uma forma tão regular. Começo a vir espaçadamente à igreja. Não é o meu caso, como dizia o Pedro há bocado, que estou a faltar muito. Não. Mas quando começo a sentir o desejo de não vir à igreja, quando começo a evitar a companhia de outros irmãos que partilham a mesma fé comigo. Porquê? Porque eu sei que eles me vão perguntar: então não tens aparecido à igreja? Passa-se alguma coisa contigo? E eles não querem. É por isso que diz: quando me impaciento, pelo menos interiormente, se alguém me aborda sobre o assunto do qual me estou a esconder de Deus. Eu poderia contar-vos aqui alguns casos que eu conheço de pessoas que realmente até a determinado momento, quando alguém numa reunião de jovens disse alguma coisa, aquela pessoa saiu, porque estavam a tocar no seu ponto. Começo a esconder-me do Senhor. Quando sinto algum desconforto por algo que me faz lembrar a presença do Senhor. É verdade, eu posso estar em minha casa, cometer os erros, mas quando depois olho e vejo ali a minha Bíblia ou outra coisa qualquer que me faz lembrar a presença do Senhor, sinto-me desconfortável. Sabem porquê? Lembram-se de Adão e Eva? Esconderam-se Adão e sua mulher, esconderam-se de quê? Da presença do Senhor. A presença do Senhor para eles naquele momento era verdadeiramente desconfortável. É verdade. Mas existem ainda sinais mais perigosos do meu esconderijo.
Que sinais são esses? Primeiro, quando começo a maquinar o mal. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos ver a história de Samuel. Abram a vossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. Samuel vem-nos a falar de uma história de Davi. E todos nós conhecemos bem essa história. Não iremos ler o episódio todo. 2 Samuel, capítulo 11, a história de Davi com Batseba. Vamos ver o que é que aconteceu aí. Em primeiro lugar, vamos ver os versículos 6 a 10. Diz assim, capítulo 11, versículos 6 a 10. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Irias o Eteu. E Joabe enviou Irias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele a iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada, porque não desces à tua casa? Deixem-me só, para aqueles que não estão tão familiarizados com este texto, contextualizar. Davi, a determinado momento, viu a mulher de Urias a tomar banho, e então mandou chamá-la e adulterou com ela. E Davi agora soube, através dela, que ela tinha engravidado. Então Davi começou a maquinar o mal. E Davi mandou chamar Urias. E porquê que Davi mandou chamar Urias? Apenas por uma razão. Bom, ele vem, de certeza que vai estar com a sua mulher, vai ter intimidade com ela, e assim ninguém vai desconfiar que o filho é dele. Então mandou chamar e disse, olha, desce à tua casa, desfruta da tua mulher. Mas Urias, homem de grande caráter, ele não ousou fazer aquilo, porque ele dizia, como é que eu vou estar a viver um momento de grande felicidade com a minha mulher, se todos os meus companheiros estão na guerra? E Urias não desceu. Mas Davi não ficou por aí. Sabem o que é que ele vai fazer? Reparem o verso 13. E Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o que é que diz a seguir? O embebedou. Porquê? Davi dizia, bom, embebedando, ele já não sabe o que faz, e de certeza que vai para a sua casa. Desce à tua casa. Mas mesmo bêbado, Urias continuou a manter o seu caráter de nobreza e não desceu à sua casa. Então Davi continuou a maquinar o mal, versos 14 e 15. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu a carta dizendo, pondo Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Quando Joabe recebeu esta carta de Davi, o que é que Joabe deveria ter pensado? Este indivíduo fez coisa terrível. Para o rei o ter chamado e para o rei agora o enviar, este indivíduo fez uma coisa terrível. E sabem qual era a segunda jogada de Davi? Urias, coitado, morreu em batalha a defender o povo de Israel. Eu não posso deixar a mulher dele sozinha, ainda por cima com uma criança a ser gerada no seu ventre. Então devia ser um homem ainda admirado por todos. Coitado, ele teve pena daquela moça. Começa-se a maquinar o mal. São sinais ainda mais perigosos. Sabem quais são alguns sinais mais perigosos hoje em dia? Quando nós começamos a maquinar o mal e pensamos a falar dos outros. Quando começamos a falar mal de alguém, estamos a maquinar o mal só para nos defendermos a nós.
só para mostrarmos que conosco está tudo bem. Bom, mas vamos ver o que aconteceu. Ficou Davi em paz? Acham que ficou Davi em paz? Não, mas ninguém sabia daquilo. Absolutamente ninguém. Só Davi e Batseba é que sabiam. Mais ninguém. Vamos ver. No livro de Salmos, o Salmo 51, este é um salmo extraordinário que vai falar do arrependimento de Davi. Salmo 51, e vamos apenas ler o versículo 3. E no versículo 3 vai dizer o seguinte: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não estava em paz. Mesmo maquinando aquele mal todo, mesmo conseguindo atingir os seus objetivos, Davi não estava em paz. E sabem? Salmo 32, versículos 1 a 4, que este ainda vai expressar de uma maneira mais extraordinária aquilo que Davi estava a sentir. 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E agora vejam o que diz o versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Já viram? Davi aqui a dizer, enquanto eu me calei, ó Senhor, foi terrível, porque os meus ossos envelheceram. O meu estado de saúde piorou muito. Mas agora reparem no versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Extraordinário. Quais são os objetivos de Deus em procurar o errante? Vamos ver. No caso de Adão, vamos voltar a Gênesis. Podem não desmarcar aí onde estão, mas em Gênesis 3:11 diz assim, e disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Sabem o que é que Deus está a fazer aqui? A fazer perguntas a Adão apenas com o objetivo que ele reconheça o seu erro. Já repararam que o objetivo de Deus não é condenar ninguém? Deus não foi ter com Adão, e tinha razões para o fazer, para dizer, Adão, tu fostes terrível, não mereces a minha consideração, criei-te perfeito, criei-te sem tendência para o mal, e tu desobedeceste à minha voz, não és digno de mim. Foi isso que Deus foi fazer com Adão. A primeira coisa que Deus fez com Adão foi levá-lo a reconhecer o erro. Mas sabem, não ficou por aí Deus. Foi-lhe mostrar qual era a solução de Deus. Qual tinha sido a solução de Adão e Eva? Cozer folhas de figueira. Aquelas folhas iam murchar e depois tinham que cozer novas folhas e constantemente naquilo. Mas Deus não é a solução de Deus. Deus disse, tenho uma solução muito melhor para ti, Adão. E a solução de Deus vem em Gênesis 3:15, quando Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus a dizer isto para a serpente. Sabem porquê? Porque Deus está a dizer à serpente, e para mostrar a Eva, que havia um plano, que Jesus Cristo viria a esta terra, a semente da mulher, Jesus Cristo viria a esta terra
iria morrer pelos pecados da humanidade. Era a solução de Deus. Adão, esta é uma solução definitiva. Eu não quero que tu continues a viver com o sentimento de culpa. Reconheceste o teu erro? Ainda bem, Adão. Há uma solução para ti. Fixa-te agora na solução. Não te fixes no teu erro. Fixa-te na solução. Deus, no caso de Adão, estava a procurá-lo para o libertar daquele sentimento de culpa. Vamos ver no caso de Davi. Reparem no livro de Samuel, conforme tínhamos há momentos, no capítulo 12 agora de Samuel, capítulo 12, e vamos ler estes primeiros versículos que estão aí. Eu não vou ler os versículos todos para pouparmos algum tempo, mas Deus, sabendo que Davi estava com o pecado dele continuamente diante dele, sabendo que Davi não estava em paz, Deus enviou-lhe o profeta Natã. E o profeta Natã, com uma sabedoria imensa dada por Deus, vai-lhe apresentar uma parábola justamente para lhe dizer aquilo que Davi tinha feito. E quando Natã lhe diz, olha, um homem rico veio visitar um seu amigo, rico também, e depois sabes o que é que aconteceu? Esse rico que recebeu o outro amigo, em vez de matar uma bezerra sua, foi buscar a bezerra de um pobrezinho, só tinha aquela, cuidava dela muito bem, e foi matá-la para dar de comer ao outro. E a pronta resposta de Davi diz, esse homem é digno de morte. E Natã diz a Davi, tu és esse homem. E quando Natã diz a Davi, tu és esse homem, não era com a intenção de o condenar, mas era com a intenção de o levar ao reconhecimento do erro. Vamos ver no versículo, se não estou em erro, no versículo 13, sim, no versículo 13 de 2 de Samuel 12, o que é que diz o versículo 13? Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Estava atingido o primeiro objetivo de Deus, levar o pecador ao reconhecimento do seu erro. E sabem o que é que aconteceu logo a seguir? Deus mostrou-lhe a solução. E o versículo continua. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Davi merecia a morte. Era a lei que havia. Davi merecia a morte. Mas como ele reconheceu o seu erro, Deus diz, o Senhor trespassou o teu pecado. O Senhor passou o teu pecado para a semente que irá nascer, para o Messias. Não vais morrer. Meus queridos irmãos, é para isto que Deus anda à nossa procura. Não para nos condenar, não para nos criticar, mas com o objetivo que reconheçamos o nosso erro, para depois nos mostrar a solução. Existe um Salvador para ti. Oh, meus queridos irmãos, que Deus maravilhoso aquele que nós temos. Quando eu penso nisto a nível individual, eu digo, mas eu merecia realmente a morte. Não tenho sido leal a Deus em tantas ocasiões. E mesmo assim Deus anda à minha procura. Meus queridos irmãos, o objetivo de Deus em procurar-me a mim. Qual é o objetivo de Deus? No meu caso em particular, qual é o objetivo de Deus andar à minha procura? Qual é o objetivo de Deus no teu caso em especial, meu querido irmão? Deus anda à tua procura.
Foi por isso que eu apreciei muito a oração que a Beta fez no final da escola sabatina. Quantas vezes temos nós ido ter com Deus, mesmo sem o mencionarmos? Porque claro que não vamos mencionar aqui publicamente os nossos erros, mas mesmo sem o mencionarmos, estarmos a dizer: Senhor, eu sei que nem tudo está bem. Fizemos muitas coisas erradas, Senhor, durante este ano todo. Mas mesmo assim, Tu andas à minha procura, Senhor. Tu andas à minha procura, não para me condenar, não para me criticar, mas para dizer: existe solução para ti. Esta manhã mesmo, eu agradecia muito a Deus por Ele andar à minha procura. E tu, meu irmão? Levar ao reconhecimento do erro, mostrar a solução de Deus, é para isso que Deus anda à procura. Mas temos nós estado a fazer o mesmo que Adão fez? O mesmo que Davi fez? Andamos nós a esconder-nos de Deus entre as árvores do jardim? Andamos nós a maquinar o mal? Para que ninguém reconheça o meu erro, para que ninguém saiba ver onde é que eu estou errado? Deus anda à minha procura para me libertar. Foi por isso que diz João 3,16, numa versão um pouco mais livre: porque Deus me amou e me ama tanto que deu o seu Filho unigênito, para que ao crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, Deus anda à tua procura, mas não é para te condenar. É para te dizer: eu tenho tanta coisa boa para ti. Eu tenho tanta coisa a dar-te para tu viveres a tua vida abundante. Não te escondas. Vem ter comigo. Quando Davi descobriu isto, Davi então não teve nunca mais problemas para ir ter com o Senhor. No Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O Senhor é a minha luz. Porquê que Davi dizia que o Senhor é a minha luz e que o Senhor é a minha salvação? A luz, porquê? Sabem para que serve a luz? Para mostrar os obstáculos que as trevas ocultam. A luz não serve para condenar, serve apenas para mostrar os obstáculos que as trevas ocultam. Esconder-se o pecado não é solução. Mas quando Davi recebeu de Natã aquela resposta: também o Senhor trespassou o teu pecado, ele aprendeu que Deus queria mostrar-lhe, queria dar-lhe luz, não para o condenar, mas para o libertar. Então é por isso que ele vai dizer logo a seguir, vai ter o reconhecimento, a confissão, pequei contra o Senhor, enquanto me calei envelheceram os meus ossos, e ele vai dizer logo a seguir: o Senhor é a minha salvação. Eu fui confessar o meu pecado ao Senhor, o Senhor mostrou-me o meu pecado, mas para me dar depois a salvação. Meu irmão, minha irmã jovem, apesar de vocês ainda não terem tantos pecados como nós, porque já vivemos durante mais tempo, mas Deus quer vos dizer isto esta manhã: o Senhor não quer ser apenas a vossa luz, o Senhor quer ser a nossa salvação. Deus tem a solução para os obstáculos que as trevas escondem. O Senhor não é apenas a luz que mostra as trevas, Ele é a salvação que remove as trevas. E Ele removeu o pecado de Davi. Ele quer remover o meu. E quer remover o teu, meu irmão. Deus anda à minha procura, sim, mas para me salvar. Deus anda à tua procura, sim, mas para te salvar, meu irmão, minha irmã. Termino dizendo algo que com certeza seria bom todos nós refletirmos. Está a iniciar um novo ano.
Que bom iniciar este novo ano com esta certeza absoluta. Deus anda à minha procura, porque me quer libertar dos meus sentimentos de culpa. Quer libertar-me do meu pecado. Quer me dar a certeza da sua salvação. Deus anda à tua procura, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Não permitas que a tua resposta seja o esconder-te de Deus, seja o tentar ocultar diante do Senhor os teus obstáculos. Isso só irá continuar a prejudicar a tua vida. Deixa-te encontrar pelo Senhor. Vai ao encontro de Deus. E que aquela oração seja respondida, não apenas para a Beta, mas para mim e para cada um de vós. Amém. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida.